Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala de volta é o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa aí que está acontecendo. Agora vocês estão assistindo essa aula logo depois da semana de avaliações. No mês passado a gente viu o gênero conto. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação, espero que tenham feito uma boa avaliação, que tenham tirado notas boas. O resultado das avaliações do mês passado, referente ao mês de setembro, vão estar disponíveis na plataforma em breve. Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai ver outro gênero literário nessa nossa saga aí de um gênero literário por mês. Nesse mês a gente vai ver o gênero literatura de cordel, que é um gênero bastante interessante de se trabalhar em sala de aula. É um gênero curto e que também é bem interessante de trabalhar por conta da nossa história, né, das nossas raízes culturais. A literatura de cordel é um gênero de berço nordestino, né, nasceu aqui no Nordeste e é um gênero que é bem representativo para a nossa cultura. Vamos lá e aprender sobre literatura de cordel. Literatura de cordel, vamos começar pelo conceito-chave, breve, que defina bem aí esse gênero. É um tipo de poema popular, ou seja, é um tipo de poema. É um poema, ou seja, ele é estruturado em estrofes, e dentro das estrofes a gente tem os versos. Então, ele é bem parecido com a estrutura de um poema clássico. Só que ele é um poema mais popular, né? Ele é um poema mais aberto à popularidade. Ele foi originalmente oral, ou seja, ele começou por meio da fala, ele antes era cantado, declamado, para depois ser escrito. Depois foi impresso em folhetos rústicos, outra qualidade de papel, exposto para venda pendurados em cordas ou cordéis. Daí que vem o nome literatura de cordel, porque lá no início e até hoje também ainda a gente pode encontrar em vários lugares, cordéis sendo vendidos justamente em cordas, né? São pendurados ali em cordinhas, é, pendurados aí em cordas, né? São vendidos em feiras livres. Os folhetos são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, outras características, né? A gente vai ter mais características aí de literatura de cordel, que são escritos de forma rimada. Diferente do poema, que ele tem a abertura a ser um poema rimado ou não rimado, aqui na literatura de cordel vai ser meio que uma obrigatoriedade que tenha rima. Porque o cordel ele é um gênero muito musical, ele tem aquela questão de ser acompanhado por algum instrumento, de ser um gênero cantado. Então, com a possibilidade dele ser cantado, ele vai precisar aí desse recurso da rima. Diferente dos outros tipos de poema, o cordel vai ter sempre rima. Sim, alguns poemas são ilustrados em estilogravuras. Na aula que vem, eu acredito apenas, não nessa aula, eu vou ver um pouco mais sobre o que seria essa estilogravura, que é um recurso bem ligado aí à produção da literatura de cordel. As estrofes mais comuns, as estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Então, ele vai ter esse número. Que foi, Luísa? As estrofes elas vão ter um número chave, um número regular de versos. Na literatura de cordel, ela vai ser de 10, 8 ou 6 versos. Então, o comum da gente ver literatura de cordel é que as estrofes, que são aqueles aglomerados de versos, eles venham expostos em 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciados, acompanhados de viola, foi o que eu falei. A literatura de cordel é um gênero muito musical, ele é muito atrelado à música. Ele costuma ser exposto junto com a música. Ele é um gênero muito musical, muito multimídia. Então, ele vai ter a sua melodia e por isso ele obrigatoriamente vai ter que ter a rima, né? Geralmente acompanhada aí de uma viola, né? Que sabe tocar, acompanha aí o cordelista. Os temas do poema de cordel incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Então, o tema do cordel, não há limite para a criação de temas dos folhetos. Praticamente todo e qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. Então, diferente de outros gêneros, como por exemplo, a gente já estudou o gênero crônica lá no começo, no gênero crônica a temática ela vai ser algo do cotidiano, né? Situações simples, personagens simples.
Aqui no cordel não tem uma temática fixa. A temática do cordel é bem aberta, né? Ela pode sim trazer fatos do cotidiano, como pode trazer também episódios históricos, né? Pode trazer lendas, pode trazer o assunto da religião. Então não há temática física fixa para a literatura de cordel. Qualquer tema pode virar tema de cordel nas mãos de um cordelista aí competente. Ok? Então o tema é livre. No Brasil, a literatura de cordel é a produção típica do Nordeste, como eu falei para vocês, ele é uma das nossas raízes culturais, né? Nasceu aqui no Nordeste, então aqui no Brasil começou aqui no Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, esses 4 estados são os que deram início aí à produção da literatura de cordel aqui no Brasil. Ela costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Então, os próprios autores faziam, declamavam seus cordéis em feiras e expunham eles aí em cordas, né? Hoje também se faz presente em outros estados, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, São Paulo. Então, o cordel ele se expandiu, né? Não é mais algo nordestino. Você já pode encontrar ele em estados maiores, em regiões, em outras regiões. Cordel é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e apresentações dos cordelistas. Então é um gênero que saiu do popular e hoje em dia está indo aí para um caminho mais clássico, mais cultural. Está indo aí para um caminho mais clássico, mais cultural. Então, você já pode encontrar ele em livrarias, o que não era comum antigamente, em casas de cultura. Então foi um gênero que saiu mais desse popular, está indo o caminho do clássico aí. Então, a gente tem um exemplo aqui de cordel. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe um exemplo de cordel, um cordel cantado, para a gente provar essa ligação aí do cordel com a música. Então a gente tem um trechinho aí de um cordel feito por uma cordelista anônima, que postou esse cordel no YouTube com um tema bem aí pertinente à nossa época, ao período que a gente vive. Quando ele vai tratar sobre o coronavírus, eu sei que ninguém aguenta ouvir sobre o coronavírus, mas a gente vai ouvir esse cordel de hoje, que é bem legal, musicado, e vamos lá ver aqui, vamos para os lados ver, acompanhar aqui esse cordel. Vamos lá. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel, e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar, precisa ter atitude. Não só para o coronavírus, esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe, precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline.
Então você vê aí que tem as características que a gente acabou de estudar, né? Foi totalmente rimado, então todas as estrofes usaram o recurso da rima. A gente viu que a autora Anne Caroline, além dela escrever o cordel, ela ainda declamou também, né? A declamação foi por conta dela, a voz aí no vídeo era dela. É bem comum que os cordelistas escrevam e declamem barra cantem esses cordéis. E tem todas essas características. Nesse caso era um cordel mais informativo, né? Ele tem essa função aí de informar, além, claro, de divertir, de entreter quem ouvia, né? Quem via, assistia ao vídeo. Então, esse é um bom exemplo de cordel. Eu espero que vocês tenham compreendido essas principais características. Ao longo do nosso mês a gente vai ter mais aulas sobre esse gênero. Nesse mês a gente só vai estudar esse gênero. Então vai ficar bem fácil vocês compreenderem mais sobre a literatura de cordel. Então façam a atividade que eu vou deixar lá na plataforma referente à nossa aula de hoje. Vai ter prazo, ok? Valendo nota, valendo qualitativo. E até a próxima aula. Um beijo. Tchau.